Olá, eu sou a Natânia Frutuoso. Eu nasci no Goiás, mas me mudei para Montes Claros, fiz aqui a faculdade de farmácia e hoje eu trabalho com a neurociência dos aromas, que é o uso tanto de óleos essenciais, que são aromas extraídos de plantas medicinais, quanto de perfumes para gerar efeitos no cérebro, na saúde mental, nas emoções e no comportamento. E hoje eu vou compartilhar com vocês como vocês podem usar a neurociência dos aromas no dia a dia de vocês. Na faculdade de farmácia, eu conheci a parte científica da fitoterapia, que é o uso das plantas medicinais, conheci também a aromaterapia, mas no meu contexto de vida já tinha contato com o uso das plantas medicinais. Meu avô era raizeiro, como a gente chama aqui em Minas Gerais, também no Goiás, que são as pessoas que têm o conhecimento ancestral da medicina popular, as plantas medicinais. Acredito que isso influenciou bastante a minha escolha profissional, mas eu sempre me interessei também pelo comportamento humano, pela área da psicologia, e integrando aí farmácia com a neurociência, eu me especializei em utilizar as plantas e os aromas pelos efeitos medicinais mesmo que eles têm no cérebro humano. Uma curiosidade que inclusive pode ser útil para várias pessoas. Quando tem algo que está difícil para você fazer, tem várias situações. Algumas pessoas têm medo da prova de direção da autoescola, algumas pessoas têm medo de apresentar o TCC na faculdade, cada um pode ter medo de uma situação específica. Esse medo, muitas vezes, é o nosso cérebro ligando um estado de alerta, como se ele estivesse ativando um alarme sem necessidade. Sabe, como se o alarme da sua casa estivesse disparando sem motivo. Tem como a gente utilizar os aromas para desativar esse alarme do cérebro e estimular o cérebro a querer fazer aquilo que a gente tem medo. Inclusive foi esse o tema da minha pesquisa que eu acabei de apresentar num congresso de neurociência. Eu fundei, na realidade, a Escola de Neurociência dos Aromas aqui no Brasil pelo motivo de não termos cursos na área. Porque a aromaterapia ela é uma área de atuação do farmacêutico e de vários outros profissionais da saúde. Mas a realidade é que no Brasil nós não temos muitos cursos direcionados para esses profissionais, principalmente integrando com a neurociência. Eu tive que aprender muitas coisas por conta própria, eu fiz 7 anos de pesquisa científica sozinha, inclusive o tema da pesquisa que eu apresentei no congresso é o resumo desses 7 anos de pesquisa. Então eu fundei essa escola para oferecer para outras pessoas aquilo que eu não encontrei aqui no Brasil, que são essas capacitações e treinamentos em aromaterapia e perfumaria. Fui representar a ciência brasileira, desafiador porque aqui no Brasil nós temos poucos investimentos por parte do governo na pesquisa científica. Logo um país onde a gente tem uma diversidade botânica tão grande, nós temos tantas plantas medicinais, eu estava mostrando para vocês antes da entrevista, por exemplo, o rosmaninho, que é o Lípia rotundifolia, é uma planta nativa brasileira com várias propriedades medicinais e olfativas de efeito de interesse no cérebro. E o Brasil tem uma riqueza imensa, tanto de botânica mesmo, de matérias-primas, quanto de pessoas interessadas em pesquisar isto. Eu fiz a minha pesquisa solo, de forma independente, porque eu não consegui um programa de mestrado ou de doutorado no Brasil, onde fosse possível realizar pesquisa em neurociência dos aromas. Hoje, basicamente, nós temos só no exterior esses programas de mestrado e doutorado. E eu fui lá apresentar esse trabalho meu no congresso para melhorar o meu currículo para que eu consiga uma vaga no exterior, já que a gente não tem, infelizmente, ainda aqui no Brasil. Várias áreas profissionais podem trabalhar, podem atuar na neurociência dos aromas. Vários cursos da saúde, a psicologia, medicina, a farmácia também, enfim, tem várias atuações possíveis. Na hora de finalizar a faculdade, de pensar ali na pós-graduação, esse profissional não vai encontrar provavelmente, né, um programa de mestrado que estude essa área. Está bem assim, iniciando no Brasil ainda essa pesquisa.
Então a pessoa tem dois caminhos, ou ela começa a pesquisa ali de uma forma bem assim iniciante, no que a gente tem no Brasil hoje, que tem pouco investimento. A pessoa precisa pensar no que ela vai trabalhar profissionalmente, conciliando com esse mestrado, porque hoje a gente tem bolsas para quem vai fazer mestrado no Brasil, tem, mas são poucas. E o valor, gente, é muito baixo para considerar que a pessoa vai se dedicar ali somente à pesquisa. É um valor baixo para a pessoa conseguir se sustentar e fazer pesquisa científica. Infelizmente, assim, um caminho acaba sendo mais tendo que pensar em oportunidades internacionais mesmo, porque a gente consegue bolsas que pagam melhor, que tem uma pesquisa já mais aprofundada dentro da área, já que no Brasil estamos começando ainda. Daqui em diante eu pretendo continuar compartilhando meu conhecimento na minha escola de capacitação para profissionais. Eu adoraria levar esse conhecimento para o público final. É um desafio também, porque a gente não tem muitos profissionais também para ensinar, né, a neurociência dos aromas. Eu sou uma das poucas, inclusive no congresso eu era a única brasileira e a única neste tema, falando de neurociência dos aromas especificamente. Então, meu objetivo é continuar compartilhando, levar essa capacitação para que outros profissionais apliquem na prática clínica, nos seus atendimentos de saúde, de comportamento, e fazer o meu mestrado no exterior, dentro da área da neurociência dos aromas. Esse é o objetivo. O nosso cérebro, ele cria memórias olfativas, a gente querendo ou não. Por isso que às vezes tem um perfume que lembra uma situação que a gente não gosta e a gente nem consegue usar o perfume mais. E tem as situações positivas também. Eu fui desenvolver um aroma para minha casa, para aromatizar o ambiente de casa, para que gerasse em mim aquela sensação de conforto, segurança. Sabe, para quando a gente chega do trabalho, a gente conseguir desconectar do trabalho e se sentir bem relaxado em casa? Pois é, eu queria aromatizar para gerar em mim essa sensação. Existem vários aromas que a gente pode utilizar para isso. A lavanda, por exemplo, é muito conhecida como sendo um aroma relaxante. Mas não é relaxante para todas as pessoas. Se a pessoa não gostar do cheiro de lavanda, por exemplo, ela não relaxa. E se tratando de memória olfativa, que você perguntou, é uma das formas mais eficientes de gerar um relaxamento rápido. Eu desenvolvi esse aroma para minha casa, trazendo memórias afetivas de situações com pessoas que eu amo. Então aqui tem o cheiro do fumo de rolo, que o meu avô usava, então me lembra ele, me dá uma sensação gostosa. Não é cheiro de cigarro, gente, é bem diferente. Eu coloquei aqui baunilha, noz moscada, que me lembra outra avó, e o cardamomo, que me lembra uma tia querida que me ensinou uma receita que vai o cardamomo na receita. Então tem uma mistura de memórias olfativas aqui que gera essa sensação de conforto na minha casa por conta do que essas memórias geram de emoções em mim. A minha mensagem é que a gente precisa saber ter consciência para votar bem, escolher nossos governantes, porque hoje a gente não tem apoio financeiro na pesquisa científica, é bem pouco o suporte que tem do governo para algo que é tão necessário. E quando o governo incentiva a pesquisa, nós temos os benefícios disso, entende? Hoje tem muitos medicamentos e tecnologias que nós utilizamos que custam mais caro para a gente, porque ao invés do nosso governo investir, outros governos de outros países investem, a gente precisa comprar de fora. Então, nosso governo precisa investir em pesquisa aqui no Brasil. Hoje, para o jovem pesquisador, ou ele vai conseguir lutar para sobreviver com a bolsa que o governo paga aqui no Brasil, sem contar com a limitação também na pesquisa, porque o governo investe pouco na infraestrutura das universidades, ou esse jovem pesquisador precisa pensar numa carreira acadêmica internacional. Então, o que eu recomendo também é que estudem muito o inglês, porque se não tiver como estudar no Brasil, e você quiser trabalhar com a ciência, se for sua paixão, felizmente ou infelizmente, depende do que a pessoa quer para a vida dela, né? Ela vai precisar buscar isso fora do país, até que a nossa situação aqui mude. Eu compartilho tudo sobre a neurociência dos aromas no meu perfil no Instagram, @nataniafrutuoso. Lá eu compartilho também esses relatos pessoais de desafios de como é trabalhar na área, insights para quem quer trabalhar na área ou utilizar na própria vida os aromas para
auto-influenciar suas emoções, comportamentos e facilitar a sua vida. E no @neurociência dos aromas eu comunico para profissionais que querem trabalhar com aromaterapia e perfumaria.